Olá, bem-vindos aos processos de gestão de recursos humanos, neste caso o acolhimento e integração. Como esta figura bem ilustra, anteriormente vimos os desafios da organização do trabalho, o planeamento de recursos humanos, o recrutamento e, de seguida, a seleção. Hoje abordaremos o tema do acolhimento e integração. São objetivos esperados para este tema: caracterizar o processo de acolhimento, integração e socialização, descrever e ilustrar as principais fases de um processo de socialização numa organização, naturalmente, e explicar em que consiste um programa de acolhimento e integração e discutir as suas vantagens e desvantagens. O processo de socialização, ou seja, o processo ao qual estamos inerentemente submersos quando integramos uma nova organização. Pode refletir-se ao longo do tempo, como esta representação gráfica ilustra, e pode medir-se pelo ajustamento pessoa-organização. Portanto, vemos nesta representação gráfica três grandes momentos: o momento do pré-ingresso, o momento do encontro, do ingresso, ou se preferirem, do namoro, e por fim o momento da metamorfose, com, digamos, saltos, com aumentos ao longo do tempo deste ajustamento pessoa-organização. Person Organization Fit, da terminologia anglo-saxónica. Portanto, o que acontece nos processos que antecedem a nossa integração, portanto, quando concorremos a uma vaga, quando somos submetidos às diferentes fases do processo de seleção, vamos criando, vamos adaptando a imagem inicial prévia que possuíamos da organização e, portanto, estamos num período de pré-ingresso em que estabelecemos os primeiros contactos que iniciam este processo de socialização. É habitual que a imagem que se tem de uma organização enquanto entidade empregadora ou até mesmo enquanto produtora de bens ou serviços determine se apresentamos ou não a nossa candidatura, quer porque não nos imaginamos a trabalhar nessa organização, quer porque não nos imaginamos selecionados para essa organização. Portanto, isto significa que mesmo sem termos trabalhado, portanto, mesmo antes desta representação gráfica, temos já uma imagem prévia da organização e, portanto, temos já expectativas em relação a essa organização que vamos adequando à medida que progridem os primeiros contactos. Portanto, esta corresponde a uma fase inicial do processo de socialização. É importante referir aqui que algumas organizações são muito cuidadosas em termos de reputação enquanto entidade fornecedora de bens ou serviços e preocupam-se menos em termos reputacionais no mercado de trabalho. Ora, essa reputação que existe enquanto entidade empregadora no mercado de trabalho é uma reputação que pode ser construída, ou seja, pode ser intencionalmente desenvolvida pela organização, mas é muitíssimo influenciada pelo passa-palavra, não apenas dos colaboradores da organização, mas dos candidatos nas diversas situações e interfaces ao longo do recrutamento e da seleção. Portanto, é uma preocupação que deve estar subjacente aos profissionais de gestão de recursos humanos em particular, o garantir que o trabalho que desenvolvem durante os processos de recrutamento e seleção não é apenas adequado profissionalmente e tecnicamente, como também contribui para uma reputação positiva da organização no mercado de trabalho. Portanto, a partir do momento em que o candidato é selecionado, passa a ser parte, é um membro da organização e, portanto, inicia-se a fase do encontro do conhecimento mútuo e do ajustamento de expectativas. Referi anteriormente que ter expectativas realistas sobre a organização e, principalmente, sobre a função que se irá exercer é uma condição essencial que muito influencia o desempenho futuro. Muitas vezes as organizações e os gestores preferem esconder, omitir aspectos menos favoráveis de uma função ou de uma organização na expectativa de que isso ajude o
candidato a integrar-se melhor e, portanto, que isso evite desistências durante o processo de recrutamento e seleção. Bom, a minha experiência pessoal e os dados de investigação permitem afirmar que essa conduta, além de pouco ética, é muito ineficiente, porque as organizações precisam de ter talento, mas precisam de ter pessoas ao seu serviço que sabem com o que podem contar e, portanto, estão dispostas a enfrentar os desafios que as esperam de uma forma clara e, portanto, sem omissões. Portanto, a existência de expectativas prévias realistas é uma condição muito importante ao processo de socialização e, portanto, ao desempenho futuro. Portanto, um contraste muito forte, uma enorme desilusão entre aquilo que se esperava e aquilo que se encontra pode levar muito rapidamente à separação e ao divórcio por natural contraste de expectativas e, portanto, por desajuste da pessoa face à organização. Portanto, à medida que é natural que ao longo do processo de socialização surjam algumas desilusões, há desilusões com a função, com a equipa, com as condições contratuais, etc. Mas é desejável e é bastante provável que as satisfações superem essas primeiras desilusões e, portanto, o indivíduo progrida nesta escala de ajustamento à organização e, portanto, passe para uma fase denominada aqui de metamorfose, ou seja, consiga compreender bem a cultura da organização que integrou, conhece bem a sua história, consegue compreender a razão pela qual as coisas se fazem de uma determinada maneira na organização, passa a ser um membro pleno, alguém que se identifica com a organização, que a representa face a outros interlocutores, sente conforto nessa relação e aceita mutuamente os aspectos positivos e, naturalmente, os aspectos negativos que todas as organizações e todas as funções têm. Portanto, esta fase corresponde àquilo que a brincar eu costumo dizer, à fase em que ficamos corados quando alguém do exterior diz mal da organização da qual fazemos parte. Isso significa que, de facto, já somos os membros plenos desse grupo e identificamos-nos com esse grupo e, portanto, podemos nos sentir pessoalmente ofendidos ou sobretudo, afetados face às agressões externas à nossa organização. Com o tempo, se outras propostas mais satisfatórias surgem ou se os motivos de insatisfação aumentam, é possível que o ajustamento da pessoa com a organização diminua e, portanto, que possa surgir a separação ou divórcio. Portanto, o objetivo do processo de acolhimento e integração é acelerar esta evolução do ajustamento da pessoa à organização do pré-ingresso e do ingresso para a metamorfose, fazendo com que o novo admitido se torne um membro pleno da organização e, portanto, com isso, o seu desempenho atinja um nível satisfatório o mais rapidamente possível. Conteúdos da socialização organizacional. Portanto, quando integramos uma organização, o que é habitual sabermos? A história da organização ou do grupo dão-nos elementos fundamentais para percebermos porque é que as coisas são da forma que são. Como é que as coisas se fazem por aqui, é uma questão habitual, e sobretudo para perceber porquê. Muitas vezes é habitual um newcomer, a pessoa que chega a fazer sugestões ou perguntar, mas não poderíamos fazer isto de uma forma mais simples, mas porquê é que tenho que ser eu a fazer isto? Não há outra pessoa disponível? E a resposta habitual ser do tipo, porque sempre se fez assim. Este é, porventura, o contributo mais útil que um novo colaborador pode dar a uma organização, que é questionar o status quo e, com isso, poder dar contributos muito úteis do ponto de vista da organização do trabalho e, portanto, do ponto de vista da eficiência. De todas as maneiras, para que essas contribuições possam ser reconhecidas e aceites, é necessário que o indivíduo seja percebido já como um indivíduo pleno, um indivíduo que
com muito empenhado em contribuir à organização e que não seja percebido ou que essas suas ações não sejam percebidas como ameaças a quem já faz parte da equipa e quem é melhor conhecedor da sua história. Portanto, conhecer a história da organização, conhecer os episódios típicos ou caricatos da organização, conhecer alguns dos seus personagens é uma informação muito útil para acelerar a socialização e a integração dentro da organização. O conhecimento da linguagem típica do grupo, da organização, eu diria até do grupo profissional. É muito comum que as organizações tenham uma linguagem típica. Por exemplo, para os meus ouvintes conhecedores já terão ouvido falar no Cigarra, o sistema de informação utilizado na Universidade do Porto, e, tanto quanto eu sei, foi criado há algum tempo o Formiga. E o Formiga é um sistema de informação não formal, portanto, não oficial, mas é interessante a denominação que recebeu e, portanto, não terá sido por acaso que um se chama Cigarra e o outro se chama Formiga. Portanto, se até as instituições de ensino superior e as universidades têm uma linguagem muito típica que os seus membros conhecem muito bem, também as organizações com sem fins lucrativos, mas sobretudo as empresas, desenvolvem uma linguagem muito, muito característica. Eu acrescento ali um exemplo que gosto sempre de mencionar, o do gelo. Há alguns anos, num processo de integração numa das organizações onde trabalhei, as pessoas falaram ao longo de todo um dia de trabalho, à medida que ia visitando os locais de trabalho, etc. Agora estamos muito ocupados com o gelo. Porque agora com as mudanças do gelo temos uma sobrecarga de trabalho adicional. Porque a pessoa não está presente hoje como nós gostaríamos para que a conhecesse, porque está em formação de gelo. Bom, este termo, estas afirmações intrigaram-me até ao ponto de perguntar, mas afinal, o que é o gelo? E subjacente à minha pergunta estava a ideia de que o gelo, tal qual o conhecemos, a água em estado sólido, era muito importante para as atividades desenvolvidas pela empresa, mas não tanto a ponto de existir formação em gelo ou de alguém poder estar mais sobrecarregado, em termos de trabalho por causa do gelo. Portanto, depois de muita hesitação, os novos colaboradores têm sempre muito receio de fazer perguntas que possam parecer tontas ou, portanto, revelar o desconhecimento que é natural que tenham. Eu acabei por perguntar, mas afinal, o que é o gelo? E o GELO era o acrónimo de Gestão de Loja, um novo sistema de informação de suporte à gestão de lojas, e daí que houvesse de facto um investimento grande em formação no sistema de gestão de loja e que as pessoas estivessem mais sobrecarregadas até que estivessem familiarizadas com os novos ecrãs e, portanto, o funcionamento do sistema. Isto para dizer que quando forem novos colaboradores numa organização, não temam perguntar, porque é nesse período inicial que é menos grave e é muito útil fazer as perguntas que sejam necessárias para que conheçam bem a linguagem típica do grupo e, portanto, mais rapidamente se integrem na organização. Conhecimento do terreno político do grupo ou organização é fundamental para evitar alguns desaires, para evitar estacionarem no parque errado, para evitarem ficarem presos nas instalações da empresa para além de uma determinada hora, para evitarem fazer pedidos de informações que, a vosso ver, são triviais, mas que são interpretados de uma forma totalmente diferente pelos vossos interlocutores, etc, etc. Portanto, conhecer o terreno político é algo que aumenta ao longo do tempo, aumenta, portanto, é mais propício que tenham interfaces de natureza política e tenham incidentes mais ou menos desagradáveis de natureza política, quanto mais alto for o exercício das funções no futuro, mas é essencial para conseguirem muitas vezes a consecução dos objetivos associados à vossa função.
O relacionamento interpessoal é algo que vamos percebendo ao longo dos processos de recrutamento e seleção, qual é o modo habitual como as pessoas se relacionam entre si, mas é de esperar diferenças, ou seja, é de esperar diferenças durante a fase de seleção, em que somos ainda candidatos, em que há uma preocupação por parte das organizações em atrair os candidatos que lhes parecem adequados e depois haver diferenças, é habitual que isto aconteça, de tratamento quando somos membros plenos da organização. Portanto, se isso suceder, isto revela de algum modo uma menor preocupação da organização com o acolhimento e com a integração. hum, e algo que poderão contribuir para melhorar, mas estejam, portanto, atentos ao relacionamento interpessoal, ao modo como as pessoas se dirigem entre si, às fórmulas de tratamento, ao modo como escrevem mensagens, por exemplo, e endereçam essas mensagens, dão indicações muito úteis sobre o grau de formalismo existente nas organizações. E, sobretudo, não se deixem enganar por sinais contraditórios. Muitas organizações afirmam, têm quadros junto aos elevadores e nos locais de trabalho com os seus valores, com os seus princípios de relacionamento com os colaboradores, dizem-se organizações de porta aberta, onde é habitual as pessoas tratarem-se pelo nome próprio, portanto, não utilizando os títulos, mas estes sinais reveladores de um relacionamento interpessoal muito positivo e, portanto, muito, muito jovial, nem sempre são aplicáveis em todas as situações. Também sucede que nestas mesmas organizações os subordinados não estejam autorizados a discordar das FIAs em público e na presença de outras FIAs. Portanto, estejam atentos às contradições. Estas contradições são muito informativas sobre a cultura da organização, os valores, os objetivos da organização, aquilo que a organização verdadeiramente valoriza e como isso se traduz no relacionamento entre as pessoas. Indicadores de proficiência ou desempenho são igualmente importantes. Alguns destes indicadores são culturais, outros indicadores são indicadores objetivos, como veremos posteriormente. É importante porque o modo como um novo colaborador é percebido pelos seus pares, pelas suas FIAs e pelos seus subordinados é muito importante em termos de apreciação do desempenho. Acresce que o tempo que alguém demora a familiarizar-se com a organização, a comportar-se como um membro pleno da organização, é também muito indicativo do seu desempenho. E, portanto, alguém que durante muito tempo parece sentir-se muito perdido na organização e muito perdido nas suas funções, suscita quase sempre dúvidas sobre o seu desempenho e, portanto, menor confiança no seu desempenho futuro. Eu agora convidava-vos a ver um filme que está disponível na internet e que mostra como o recrutamento serve já a um propósito de socialização e um propósito de cultivar uma certa reputação positiva enquanto entidade empregadora no mercado de trabalho. Portanto, o que vamos ver é o exemplo de um caso português, de uma empresa, um grupo de empresas que anualmente e desde 1986 tem um programa de contacto, é esse o nome, com os estudantes finalistas do ensino superior em Portugal, tendo em vista atraí-los e, portanto, vir a selecionar os mais adequados para trabalharem na organização. Vamos ver então um dia desse programa contacto. The time has come, although I was absent-minded. The courage comes in time. This is my talent.
primeira razão que vocês estão de parabéns é que nós, como sabem, neste processo começamos por escolher as melhores universidades e os cursos mais relevantes para a SONAI, depois convidar os alunos com as melhores notas e houve 1200 respostas a esses convites. As nossas empresas analisaram cada uma delas e escolhemos primeiro 800 e depois 62 pessoas. O nosso programa 2 e o objetivo 2 é vocês conhecerem melhor a SONAI e nós também vos conhecemos a vocês um bocadinho melhor. É muito importante para nós ter pessoas que queiram mesmo fazer os diversos trabalhos que nós vamos propor na SONAI. Nós não queremos ter cá ninguém, ou não queremos. Não, a nossa preferência é ter pessoas que adoram o que fazem e que gostam disso, não só pelo trabalho individual, mas porque se identificam com a nossa cultura, com a nossa maneira de ser, com a nossa maneira de viver e com o nosso dia-a-dia. E, portanto, a única maneira de fazer isso bem é tentar mostrar-vos o máximo do que nós somos. Muito obrigado pela vossa atenção e desejo-vos muita sorte. Eu queria começar por lhes dizer, queria-lhes falar de uma experiência pessoal, e para isso tenho de recuar um pouco. Não vou recuar muito, não lhes vou contar uma história longuíssima, mas quando eu estava exatamente na vossa situação, ou seja, tinha acabado de me formar em Direito na Universidade de Coimbra e tinha-me formado com média de 18, eu achava naquela altura, há 25 anos, achava naquela altura que alguém nas minhas circunstâncias, formado com média de 18, sabia razoavelmente algumas línguas e tinha uma certa noção do mundo, alguém tinha a obrigação de me arranjar um emprego e depressa. E eu não só tinha esta ideia, como a pus em prática. Eu gostava de começar por dar aulas na faculdade e dirigi-me ao diretor da faculdade, professor que dirigia a faculdade, dizendo: não sei o que é que o seu professor está à espera, é preciso abrir vagas, eu formei-me com 18, a faculdade, entendo eu, que não pode perder um ativo deste quilate e, portanto, nas próximas semanas fico à espera de que abra vagas. De modo que, boa sorte. Não tem que ser o inferno que começa aqui, pode ser o céu, mas depende do vosso trabalho e do vosso empenho. Obrigado. O talento não é a experiência, não é o currículo. A forma como nós vemos o talento tem a ver com as características naturais, algumas delas até são inatas, mas são características que se depois traduzem em competências que são fortes, que nos distinguem, que nos tornam especiais. Nós vamos já para as salas e vocês vão ter 15 minutos para estes dois desafios. Primeiro, qual é o meu talent power? Depois, o que é que nós, enquanto grupo que aqui estamos, podemos acrescentar a esta empresa, a esta grande casa. Daqui a 15 minutos regressamos a esta sala para ouvirmos aquilo que vocês têm para dizer.
Muito boa tarde a todos. Nós somos a equipa de X-Men e vamos representar a Sonai Indústria e vamos mostrar porque é que a nossa equipa é a aposta certa da Sonai. Nós somos Sonai Sierra, eu sou o Nelson Neves e eu quero influenciar. Motivação. Olá, eu sou Motivação, mas não sei comunicar. Alguém que saiba comunicar aqui. Até a nossa ligação, a Sonai a nossa solução. Estou aqui em representação da equipa, de uma super equipa. O Super-Homem parece um menino à beira da nossa super equipa. O objetivo da Sonaicom é tornar-se líder de mercado já em 2012. Juntos e em equipa queremos fazer crescer a Sonai Capital. Obrigado. Vamos agora passar à segunda parte desta parte de atividades de grupos, em que vai demorar mais tempo. Nós temos até às 17h45 para fazer os trabalhos de grupo e depois voltamos aqui para o encerramento do programa, enfim, da parte da tarde, que será feito pelo engenheiro Belmiro de Azevedo, o presidente da Sonai Capital e o chairman da Sonai. Portanto, podem agora se dirigir para as vossas salas. Obrigado. Às vezes tenho dito que num certo período da vida, todos nós, há um período da vida entre 5, 6, 7, 8, 9 anos, que é provavelmente o período da vida em que as pessoas são mais naturalmente criativas e desinibidas. As pessoas nesse período da vida dizem autênticas, fazem afirmações completamente out of the box. E dizem coisas que mais tarde se verificam ser tremendamente sensatas. E iniciam uma carreira que tem um chamamento, quase tem um chamamento de que tem outras coisas mais importantes para fazer. E dito isto, vamos embora, não é? Espero que tenham gostado desta pequena ilustração de um caso português que utiliza um programa de recrutamento que serve igualmente propósitos de socialização. Vemos igualmente nas imagens deste filme um fortíssimo envolvimento da gestão de topo na participação de um programa desta natureza que pode levar ao acolhimento e integração de algumas dezenas de novos colaboradores todos os anos. Portanto, os programas de acolhimento e integração têm dimensão muito distinta, correspondem a investimentos muito variáveis nas organizações, são sobretudo muito importantes quando se trata de acolher e integrar um grande número de colaboradores que entram
em simultâneo, em organizações que são grandes, dispersas geograficamente, complexas, com uma história longa e, portanto, que exigem um investimento maior nas etapas iniciais da socialização. Como vimos aqui no filme, é um processo, o processo de acolhimento e boas-vindas pode ser dirigido a um colaborador ou a um potencial colaborador. E, portanto, aumentando, por isso, o poder reputacional da organização no mercado de trabalho, visa familiarizar o novo colaborador com a cultura, os processos e procedimentos organizacionais, visa igualmente familiarizar, se como vimos, há um forte investimento da gestão de topo, familiarizar os novos colaboradores com as figuras mais ilustres da organização, sabendo quem é quem, como se comportam em situações de vida comum, quais são os valores que preconizam, aspectos muito importantes para aumentar muito rapidamente o ajustamento da pessoa à organização. Estes programas têm algumas etapas usuais, as boas-vindas oficiais, e aqui pode fazer-se porque os gestores estão presentes ou porque se fazem representar uma mensagem de boas-vindas que é gravada e depois partilhada com os novos admitidos. O encontro com a chefia direta e os colegas, este aspecto é importante porque quanto mais familiarizado, quanto mais fácil for o relacionamento com a chefia e com os colegas, mais rápida é a socialização e, portanto, mais fácil é ao novo colaborador revelar ou demonstrar um bom desempenho desde o início. Quando eu digo melhor o relacionamento, isto não significa que se espera ou que isto aconteça nas organizações que sejamos todos amigos. Significa que o relacionamento não é, digamos, afetado ou prejudicado por desconhecimento mútuo, por não se saber quem é quem em termos funcionais dentro da organização ou pura e simplesmente por não saber a quem se podem pedir informações quando se precisam delas para o exercício da função. Uma etapa também comum no primeiro dia de trabalho ou nos primeiros contactos com a organização é o preenchimento da documentação que faz parte do processo individual do colaborador e documentação que é importante do ponto de vista das instituições oficiais, segurança social, instituições da administração fiscal, etc. É desejável que, e isto é tanto mais importante quanto mais específica é a natureza da função, proporcionar ao novo colaborador informações sobre as políticas, os procedimentos, as regras e aspectos disciplinares, controle de presenças e ausências, o uso ou não de uma farda ou de um equipamento de proteção, como se utilizam os equipamentos de proteção, quais são as medidas de higiene e segurança antes, durante e após a saída do local de trabalho. Estes são aspectos essenciais a fornecer. Se pensarmos em algumas funções particularmente perigosas que exigem a condução de veículos, por exemplo, o não cumprimento ou desconhecimento destas regras de higiene e segurança pode pôr em risco não apenas o novo colaborador, como as instalações da empresa, como a vida de terceiros. E, portanto, não há como facilitar e simplificar neste processo de acolhimento. Visita às instalações da empresa é particularmente importante. Lembro-me que há alguns anos atrás, quando era estagiária numa empresa têxtil industrial no Norte, levaram-me a primeira vez à cantina e no regresso da cantina ao meu local de trabalho perdi-me pela empresa. Há algumas empresas que ocupam uma área enorme e, portanto, é muito desagradável quando um novo colaborador a crescer a ansiedade normal do primeiro dia de trabalho, de não cometer erros, acresce-se a isso, perder-se nas instalações e depois ter que pedir ajuda a alguém que o traga de novo ao seu local de trabalho. Portanto, a visita às instalações, o proporcionar às pessoas a informação de fácil acesso, fácil manuseio, que lhes permita muito rapidamente encontrar o seu sítio na organização, é muito importante.
Introdução nos deveres e incumbências na função. Como anteriormente referi, a propósito do tema da organização de trabalho, é comum que muitas organizações não tenham descrições de funções. E não tendo esse documento escrito, ou tendo, é habitual que não entreguem uma cópia ao novo colaborador. Apesar disto, a maior parte dos novos colaboradores são informados ou durante o processo de seleção ou nos primeiros dias de trabalho sobre aquilo que se espera deles no exercício da função. A minha sugestão é que, enquanto incumbentes da função, enquanto titulares da função, encetem esforços permanentes de clarificar o que se espera de vós no exercício da função. Muitas vezes as chefias têm uma ideia realista do conteúdo das funções, têm expectativas, por conseguinte, irrealistas sobre aquilo que é humanamente possível fazer no exercício de uma determinada função, porque estão fisicamente ausentes ou porque estão subcarregados com outras atribuições, desconhecem o verdadeiro conteúdo e, sobretudo, as condições físicas e psicológicas do exercício da função e, portanto, alimentam a expectativa de que um novo colaborador começará muito rapidamente a ter um elevado desempenho e a contribuir, e quando isso não sucede, atribuem isso à incompetência do colaborador, quando muitas vezes isso decorre de insuficientes meios para levar a cabo as atribuições da função. Portanto, não hesitem numa fase inicial em que estão a integrar a organização e, portanto, em que estão a familiarizar-se com a função e com a equipa, em perguntar, em questionar, em apresentar sugestões, porque só dessa forma é que conseguem integrar-se mais rapidamente na organização. O seguimento do processo. Bom, é desejável que a miúde, semanalmente, quinzenalmente, depois uma vez por mês, haja uma conversa da chefia com o novo colaborador. Então, o que é que está a achar disto? Está-se a adaptar? O que é que acha da equipa? O que é que acha da empresa? Que dúvidas é que tem? Em que principais dificuldades é que tem? Posso ajudá-lo de alguma maneira? Já conhece toda a gente por aqui? Etc. Isto é o desejável, é o que está previsto, aliás, nos programas de acolhimento, mas nem sempre é o que acontece por efeito da sobrecarga de trabalho que acomete quase todos os profissionais nas organizações. E, portanto, é a parte mais fácil esquecer as reuniões de acompanhamento regular dos novos colaboradores. Isso pode ter efeitos muito negativos do ponto de vista do ajustamento da pessoa à organização e pode ter efeitos absolutamente negativos do ponto de vista do desempenho. A pessoa sente-se perdida, não conseguiu perceber como integrar a equipa, não se sente acolhida pelos colegas e a ausência da chefia só ajuda a acentuar este efeito. Portanto, se há outra oportunidade de trabalho mais atrativa ou mesmo não existindo, é possível que a pessoa procure outras soluções no exterior da organização, não porque a organização não seja uma boa entidade empregadora, mas porque as circunstâncias de acolhimento e integração não são as melhores. Portanto, a evitar e a manter este seguimento do processo. Agora convidava-vos a ver dois filmes, estes sem legendas, é portanto em inglês, o que permite desenvolver a competência, sobre ou relacionados com o primeiro dia, o que não fazer e o que fazer quando se vivencia a ansiedade do início. Como dizia um dos interlocutores do filme anterior, o primeiro dia de trabalho não tem que ser o inferno.
so where are you from? I'm originally from Alabama. Oh, I'm from Alabama too. Where are you? Really? I'm from Huntsville. I am from Huntsville as well, actually. No way. Yeah. Oh my gosh, we're twins. Who did you hang out with? Where do you go to school? What are you doing? Can I help? Well, I'm just trying to get a little bit of work done, Yeah? actually. Maybe, Did I tell you I'm maybe single? you I've never seen anybody. That is really Are good. you seeing anybody? That is good. You know, Do you want to go to the no, movie not tonight, really. maybe? We need more revenue. We need more contributing to the bottom line. Vacuum cleaners aren't selling like they used to. We really got to hit these doors hard, door to door, every day. Just driving floors. Keep that in mind. Hello? É curioso a interpretação distinta que as pessoas dão ao vestir formal e informal. Repararam disso, não é? Portanto, a senhora vestiu-se de cor de rosa porque era a cor da primavera e preto porque era o formal. Este aspecto já foi mencionado anteriormente a propósito da seleção e, portanto, a propósito de uma apresentação cuidada. Não há dúvida que a apresentação era cuidada, não era adequada ao contexto profissional em que se inseria. Portanto, estejam atentos também a esses detalhes quando começarem a trabalhar. Portanto, aqui vamos ver, numa perspectiva diferente, algumas sugestões sobre o comportamento esperado quando começarem a trabalhar. I'm Kat Miller, and this is Dice TV. You know that old expression, a new broom sweeps clean? Anything brand new will do the job well in the beginning, but eventually that broom might get a little comfortable or complacent and start to miss a spot here or there. And since bringing on a new broom is a costly process for the broom purchasers, they're going to be watching to make sure they get the return they want on their sweeping investment. So today, we're talking about making sure that you sweep nice and clean during those first 90 days. It all starts with your interview, your promise of what you're going to deliver. So let's look at the promises you've brought to the table. You have the skills, the real-world experience, the required certifications, the right attitude and willingness to learn, and a clearly articulated message about why you are the right match for this company culture. And they bought it, so now it's time to deliver. You'll be closely analyzed during those first months to make sure that your resume wasn't writing checks that your performance can't cash. So are you living up to the expectations you established in your interview? Does your work reflect the finely tuned skills you claim to have? Are they seeing evidence of your training and experience? Are you really a fast learner, and are you doing everything you can to bring yourself up to speed? Follow up with supervisors after you've turned something in and ask for their feedback on your performance. Seek out help or advice from more experienced team members and apply that to your own job. Demonstrate that you're learning all you can, you're applying your own skills and initiative, and you're actively seeking feedback. Now, on to that last promise you made. This may seem trivial to you in comparison to everything else you're being evaluated on, but it's actually vitally important because it's the thing that's evident almost immediately just through casual observation. Are you the right fit for their company culture? Have you become friendly with other employees? Are you developing positive and productive relationships with your team? Have you established any mentor relationships? It's easy to say, okay, job's mine, and then you sink into your routine where you put your headphones in, you go right to your desk, you take care of just your responsibilities, and then you check right back out at the end of the day. But they need to see you become part of the team. Reach out and learn everyone's name and what they do there, no matter how unrelated your jobs may be. Observe how they function as a culture. Do they have a cake in the break room for birthdays? Do they circulate an employee newsletter? Do they have any regular gatherings like a happy hour or a game night you could participate in? Get involved. And once you're more comfortable there, see what you can contribute yourself. Make sure the message you're sending is that you care about the dynamics of the culture there and that you're eager to find your place in it. Now that the nailed it interview part is over, it's time for the put my money where my mouth is working part. Proving your worth during those first 90 days is critical to how you're viewed as an employee from there on out. So, sweep clean, new broom. Sweep very, very clean for those first 90 days and then every day after that. I'm Kat Miller, and this is Dice TV.
Portanto, uma analogia interessante entre os novos colaboradores e as jovens vassouras. Em síntese, sobre o acolhimento e a integração, o que há a dizer? O acolhimento é uma etapa essencial à integração bem-sucedida de novos colaboradores ou de colaboradores da empresa que mudam de função. O acolhimento permite informar sobre a história da empresa e os valores, assim como proporcionar informação básica sobre a função, os regulamentos e as regras de higiene e segurança. Um programa de acolhimento bem-sucedido adequa as expectativas dos colaboradores à realidade de trabalho, acelerando a integração e o progresso de desempenho, e evita igualmente saídas prematuras por desadaptação e, portanto, indesejáveis. Investir no acolhimento e integração dos colaboradores deve ser uma prioridade para todos os gestores, como vimos, e, portanto, não devem esquecer as oportunidades de acompanhamento regular, não apenas nos 90 dias, como vimos no filme, mas ao longo de todo o período de socialização na organização. E, portanto, muito obrigada pela vossa atenção. Ficamos por aqui em termos de acolhimento e integração.